salvo. Mas nós lemos, queridos irmãos, nas Sagradas Escrituras, que a nossa salvação não veio de um outro lugar, senão do Deus Filho, aquele que deixou todo o seu trono e toda a sua glória, e certamente fez-se homem, vivendo os mesmos problemas que qualquer homem vive, e entregou-se de uma vez por completa para o resgate da humanidade de todo o pecado. Era no passado também ensinado que o único meio para se obter a salvação era por intermédio ou seja, por um mediador, no caso, sacerdote. Quando o sacrifício de Cristo Jesus consumado na cruz do Calvário é um sacrifício pleno, é um sacrifício completo, é um sacrifício suficiente para nos conceder vida e vida sem fim. O homem era impedido de estar em contato direto com as Sagradas Escrituras. Isto moveu não só Martinho Lutero, como tantos outros homens que certamente, conhecendo o poder das Sagradas Escrituras e transformados por elas, deram a sua vida para que a igreja voltasse à pureza das Sagradas Escrituras. Muitos resultados também obtiveram-se. E disso falaremos lá mais adiante. Queridos irmãos, depois de Lutero, grandes reformadores protestantes foram criando movimentos para a renovação do cristianismo. Queremos aqui mencionar um homem que também é muito falado, João Calvino, homem de mente privilegiada, que sistematizou os princípios doutrinários e publicados em vários lugares. Este também apresenta as 5 solas, das quais, na verdade, a reforma protestante estavam sedimentadas. Sola, queridos irmãos, é um termo que vem do latim, que significa somente ou apenas. Existem 5 fundamentos nos quais estão assentos a reforma protestante. O primeiro fundamento é sola fide, somente a fé. Este princípio afirma que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé e não pelas obras, tal como nós lemos lá em Efésios. E o outro elemento é sola Scriptura, somente as Escrituras. A única regra de fé e prática da igreja. E, queridos irmãos, o protestantismo aceita essa doutrina, aceita a sua inspiração, aceita a autoridade das Sagradas Escrituras, aceita a inerrância das Sagradas Escrituras, aceita a clareza das Sagradas Escrituras e a suficiência das Sagradas Escrituras. E temos a terceira sola, que é sola Cristo, somente Cristo. Afirma esta teoria, queridos irmãos, que a única mediação entre o homem e Deus é feita somente por Cristo Jesus. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não temos outro meio que nos liga ao Pai. Não temos outro meio em que nos podemos achegar ao Deus Pai. A quarta sola é sola gratia, somente a graça. A graça, queridos irmãos, é o próprio Cristo em sua encarnação. E o Espírito Santo quem aplica a graça no coração do pecador. E a quinta sola é certamente sol Deus glória. Somente a Deus a glória. Este pilar da teologia reformada afirma, queridos irmãos, que o homem foi criado para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, diz para a igreja: quer comais, quer que bebais, quer que façais, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Somente Deus merece toda a honra e toda a glória.
Queridos irmãos e irmãs, dentre todas as religiões, vemos que o cristianismo ensina a salvação que é pela graça e não pelas obras. A salvação é concedida por Deus, gratuitamente, não alcançada por méritos humanos. Ela é resultado do sacrifício de Cristo Jesus consumado na cruz do Calvário por nós, e não naquilo que fazemos, queridos irmãos, por Deus. Conforme atesta o livro, o capítulo e os versículos que nós lemos, Efésios 2, 8 a 10. Destaca as seguintes verdades, queridos irmãos. A primeira verdade que encontramos neste texto que nós lemos é que a graça é a base da salvação, o fundamento da salvação e a obra sacrificial e substitutiva de Cristo na cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi transpassado, ele foi moído e as iniquidades nossas foram colocadas na pessoa de Cristo Jesus. Moído pelas nossas iniquidades, ele se fez pecado por nós. Jesus Cristo foi feito maldição por nós. Ele bebeu o cálice da amargura, da fúria de Cristo, de Deus Pai. Cristo morreu a nossa morte. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo nos deu de graça o que realmente lhe pertencia. A vida sem fim. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos irmãos, a obra de Cristo por nós, e não a nossa obra por Ele, é a base da nossa salvação. É isso que significa, pela graça sois salvos. Pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, sois salvos. Não alcançamos, queridos irmãos, a salvação como um troféu que recebemos de honra ou mérito. A salvação é um presente imerecido. É a dádiva de Deus. O outro elemento importante que nós encontramos aqui é a fé. A fé é o meio da salvação. Olhando para o capítulo 2, versículo 8. Mediante a fé. Isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. Nós não temos nada em nossa posse, do qual depende a nossa salvação. E chega, se calhar, um homem a dizer: fui salvo porque fiz isso, fiz aquilo. Mas a salvação é pela graça e por meio da fé. Queridos irmãos, se a morte de Cristo é a causa miratória ou meritória da nossa salvação, a fé é a causa instrumental. Não somos salvos por causa da fé, mas somos salvos mediante a fé. Somos salvos pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário e recebemos esta salvação por intermédio da fé. A salvação não é planejada pelo homem. A salvação não foi executada pelo homem. A salvação foi planejada no coração de Deus e realizada por Ele. Deus é o mentor, Deus é o executor, Deus é o consumador da nossa salvação. Queridos irmãos, as obras são resultado da salvação. De acordo com o versículo 9 e 10. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. A salvação pela graça mediante a fé não exclui, queridos irmãos, as obras. As obras são resultados necessários da salvação. Ou seja, a graça é a raiz, as obras são os frutos. Ou seja, a graça é a causa, as obras são as consequências. Não há obra que agrade a Deus que não nasça dele mesmo. Somos salvos do pecado pela graça mediante a fé para as obras. Queridos irmãos, é verdade que em muitos lugares
em muitas denominações religiosas, ouvimos sempre que nós podemos ser salvos se fizermos um voto no altar do Senhor, oferecermos toda a nossa fortuna, oferecermos todo o nosso dinheiro, até mesmo oferecermos as reservas da família. Encontraremos salvação, mas as Sagradas Escrituras desmentem esta teoria, porque afinal de contas, a nossa salvação está escondida em Cristo Jesus. A nossa salvação é pela graça. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, não é mérito próprio, não é nosso esforço humano, não são a quantidade de riquezas ou fortunas que depositamos no altar de Deus, ou então fazendo um determinado sacrifício, porque o sacrifício pleno e completo e suficiente foi manifestado na cruz do Calvário, na pessoa do Deus Filho. Queridos irmãos, é tempo de olharmos naqueles que muito fizeram para que a igreja voltasse à pureza do cristianismo, para que a igreja voltasse melhor à pureza do Novo Testamento, de apresentar Cristo Jesus como o único mediador entre o homem e Deus, de apresentar que a salvação nos é dada de graça, desde que recebamos, aceitemos este Jesus que se prontificou em deixar toda a sua glória e morrer no lugar do irmão, no lugar da irmã, no meu lugar, no nosso lugar. Não há outro sacrifício a ser feito, porque o sacrifício para o nosso resgate e para a nossa salvação já foi feito. Basta apenas crermos. Basta apenas termos a fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de quem? De Deus. A fé não vem por um outro meio. É pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. É ali onde descobrimos que o único mediador afinal é Cristo Jesus. É ali onde descobrimos que o sacrifício completo já foi feito na cruz. É ali onde descobrimos que somos obras preciosas na mão de Deus, apesar das nossas transgressões, apesar das nossas culpas, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, ainda assim somos especiais aos olhos de Deus. Ele não está interessado com o nosso ontem, Ele está interessado com o nosso hoje, Ele está interessado com o nosso agora. A decisão é agora, a salvação é hoje. A salvação é de graça. Queridos irmãos, certa vez alguém partilhou comigo uma mensagem. Parece engraçada, mas tem muita sabedoria nesta mensagem. Uma mensagem que gostava de partilhar com os irmãos. Numa mensagem normal, o irmão escreveu: a bebida não é de graça, ela compra-se. Bebida alcoólica. A prostituição não é de graça, você precisa se sacrificar. O feiticismo não é de graça, você precisa sacrificar alguém. O sucesso de forma inadequada não é de graça, tem custo. E as pessoas correm nestes lugares que é de graça, a salvação que é de graça, as pessoas adiam. Recebamos a salvação que é de graça. Deus não levou em conta os nossos muitos pecados. Deus não levou em conta a quantidade dos meus pecados, a quantidade dos pecados dos irmãos, a quantidade dos nossos pecados. Antes, pelo contrário, olhando nos sacrifícios feitos no Antigo Testamento, o próprio Deus decidiu baixar, se encarnar e morrer a nossa morte, para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Queridos irmãos, precisamos despertar alguns dentre nós que ainda dormem no passado, ou seja, nos pecados.
Aqueles mesmos que foram combatidos, não só por Lutero, não só por Calvino, não só por tantos outros irmãos que doaram a sua vida para tentar trazer a igreja nos padrões do Novo Testamento. Queridos irmãos, a igreja estava debaixo do poder político, onde casavam e desfaziam-se dos seus casamentos. A reforma protestante volta à pureza original do Novo Testamento. E, queridos irmãos, muitos resultados obtiveram. A reforma marcou o início, ou seja, marcou o fim do controle de uma igreja universal. Embora grandes mudanças doutrinárias tinham sido introduzidas pela reforma, queridos irmãos, podemos aqui apresentar que os protestantes, eram unânimes em termos da salvação pela fé somente, da autoridade exclusiva da Bíblia Sagrada, como regra infalível de fé e prática, e o sacerdócio dos crentes. Além disso, cada denominação tinha pontos de vista próprios que distinguia uma das outras. Queridos irmãos, também outro resultado que encontramos é que o homem se desenvolveria melhor enquanto integrasse a organização corporativa da igreja. Hoje, temos as Sagradas Escrituras em várias línguas, podemos lê-la e, de acordo com a inspiração do Espírito Santo, podemos fazer as devidas interpretações, aquelas que certamente nascem do coração de Deus, que quer que o povo entenda. Nenhum mediador, também este é um resultado, era necessário, pois cada crente era um sacerdote espiritual que oferecia sacrifícios espirituais a Deus. Paulo, em Romanos 12, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, como nosso culto racional. Nós hoje podemos fazer isso, em nossas casas, com as nossas famílias, nos voltarmos a Deus e entregar as nossas famílias a este maravilhoso Deus, pois que Deus fez-nos o sacerdócio real de todos os tempos e podemos invocá-lo em todos os lugares, em todo o tempo. Queridos irmãos, o direito da interpretação individual foi enfatizada também, uma vez que considerava os indivíduos por si mesmos capazes de interpretá-la, desde que atentassem para a formação gramatical histórica. Isso significa dizer, ao lermos as Sagradas Escrituras, é importante percebermos o contexto, é importante percebermos como ela está escrita e que revelação realmente Deus nos quer mostrar a partir das Sagradas Escrituras. Queridos irmãos, hoje Cristo, hoje Deus, continua preocupado em trazer a sua igreja nos devidos padrões divinos. Eu sou a igreja, o irmão é a igreja, nós somos a igreja. Por isso, ouçamos a mansa voz de Deus, que bate à porta do nosso coração, que nos chama à santidade, que nos chama para uma vida devocional com Ele, que nos chama para uma vida íntima com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cada dia transformarmos as nossas vidas para a honra e glória do onipotente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Reafirmemos a nossa fé no Senhor, recitando o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo,